Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A Prof. Jai aqui. A gente vai continuar na segunda parte, tá? Do Brasil República. A aula passada a gente estudou sobre o primeiro governo, o segundo governo, né? O governo provisório do Marechal, o governo mesmo do Marechal, o governo do Floriano Peixoto, o colonialismo, Brasil Café com Leite, né? E agora a gente vai para as reformas urbanas, né? Então, aqui, acompanhe com a prof. Revoltas urbanas. Com a República, a reurbanização iniciou-se sem dó dos moradores. Os cortiços eram fechados, sem ventilação, com ratos dejetos por todos os lugares. O objetivo era embelezar a cidade e ficou conhecido como Bota Fora. Então, o que quer dizer isso? Com a República, a reurbanização iniciou-se sem dó dos moradores. Por que sem dó dos moradores? Quando foi feita a, a República, eles prometeram que eles não seriam tão atrasados como o Dom Pedro II, porque eles tiraram sarro porque ele era das antigas, ele era conservador e tal. Então, eles acabaram fazendo essa reurbanização. Por que eu coloquei sem dó? Porque as elites urbanas elas não estavam nem aí, nem passou na cabeça delas uh, se iria afetar o povo mais pobre, né? Por exemplo, esses cortiços, o que eram cortiços? Eram estilo favelas, tá? Que tinham no máximo 15 metros de largura e seguiam até 12, 12 13 metros, 12, 13 metros, não, 1 quilômetro de distância. Eles eram finos e compridos, né? Então eram fechados porque ficavam um em cima do outro, tipo favelinha mesmo. Só que a favela é aberta, né? No morro tem vento. Ali não, ali tinha prédios dos lados e daí os cortiços, né? Aqui. Dei uma procurada nos cortiços da época da República. Eram umas mini favelinhas, tinha cortiço que era só 5 paus segurando e panos, então era tudo muito fechado. Porque ele era fechado, ele trazia várias doenças, como a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, porque eram lugares fechados, sem ventilação, sem sol. Então, os dejetos, xixi, cocô, era tudo jogado no meio da rua, o pessoal pisava, o cachorro pisava, fazia ali também. Então, vinha ratos, vinha moscas, vinha varejeiras, era bem, bem, bem nojento, assim. E então, ali ele trazia esses cortiços, ele trazia esse tipo de doença, porque eles não tinham onde morar, eram as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro. Então era deixado eles ali. Só que com essas revoltas urbanas, o povo mais rico quis embelezar a cidade, né? Aqui, embelezar a cidade. Ficou conhecido como Bota Fora, porque eles começaram a mandar as pessoas embora sem dó, sem piedade. Eles não queriam saber, não tinha indenização por ter perdido a casa, nada. Era feito tudo vai embora e a gente não quer vocês aqui. Mas, como a gente sabe, demora pra caramba para fazer obras, né? Enquanto isso, a gente tem a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? No início da República houve várias epidemias. Essas epidemias, né? A prof falou a varíola, a peste bubônica, que é do rato, né? Uma pulguinha do rato, e a febre amarela, né? Em 1902, o novo presidente do Brasil, tá? Rodrigues Alves quis fazer o saneamento de toda a cidade da capital, Rio de Janeiro. Não era só o saneamento. O que é o saneamento? Saneamento é fazer canos de esgoto embaixo da terra, canos de água, luz, né? Porque 1902 já tem luz, já tem água, né? Principalmente na capital do país, né? Que ainda era o Rio de Janeiro. Tinha que ser tudo bonitinho, né? Então, não só para isso, ele queria construir teatros, escolas, e ele queria fazer uma via de mão dupla para passar os carros, né? Porque agora a gente tem carros nessa época. Então, ele queria embelezar a cidade, né? Ele, o prefeito da capital do Rio de Janeiro, porque tinha o prefeito, né?
Assim como tem prefeito na cidade de Brasília, tem prefeito na cidade do Rio de Janeiro. O nome dele era Pereira Passos. Eles contrataram um médico sanitário, Oswaldo Cruz. Ele agora, diretor da saúde pública, autorizou que os agentes de saúde invadissem, a prof errou aqui, invadissem, tá? Casas para eliminar ratos, mosquitos sem a permissão dos donos. Em 1904, fez a vacina obrigatória e as pessoas foram vacinadas sem saber o porquê. Eis que surge a revolta da vacina. Então, aqui, o Oswaldo Cruz, ele virou o diretor da saúde pública. Ele autorizou que os agentes não só entrassem nas casas, mas no cortiço e pegassem ratos, caçassem mosquitos. E o que eles fizeram? Eles fizeram folhetos dizendo para as pessoas, porque eles não estavam dando conta dos ratos. Então, eles fizeram folhetos dizendo para as pessoas que quem pegasse ratos ganharia centavos em troca. Então, muitas pessoas começaram a pegar muitos ratos e os inteligentes e malandro começaram a criar ratos embaixo de casa para eles conseguirem vender para o prefeito e para os agentes sanitários. E os agentes achavam que era, nossa, o tanto de rato que tem na casa deles, mas não, eles estavam criando para vender mesmo, né? Eles entraram nas casas para eliminar sem permissão dos donos, certo? Aqui eles já ficaram putos. Por quê? Porque entraram sem permissão, né? Eles entravam nas casas e pegavam os ratos pelo rabo, né? Em 1904, ele fez a vacina obrigatória, a vacina da varíola, tá, gente? E as pessoas eram vacinadas sem saber o porquê. Eis que surge a revolta da vacina. Por quê? Eles entravam nas casas para pegar os ratos, certo? Em 1904, eles entravam nas casas sem permissão dos maridos, eles aplicavam a vacina nas crianças e nas esposas. Por que eles ficavam tão bravos? Os homens, principalmente. Porque as mulheres, na época, eram ainda propriedade deles. Então, você imagina, elas usavam aquelas roupas pesadas para esconder o corpo e eles simplesmente puxavam as mangas e mostravam partes do corpo da mulher sem a permissão do marido. Ele nem estava em casa. Então, houve essa revolta. Eles acabaram apedrejando policiais e os agentes, mas, né, todas as revoltas daqui no Brasil a gente vai ver que não vai dar certo. Mas pelo menos a gente luta, né? Nessa época, eles são expulsos, né? Porque eles bateram nos polícia, né? Eles foram expulsos e eles acabaram vivendo nas favelas, né? Criaram as primeiras favelas aqui em 1904. Aqui, Revolta da Chibata. Aconteceu em 1910 na Marinha Brasileira. Era comum castigos físicos. A revolta aconteceu por duas razões principais. A maioria dos marujos eram negros ou mulatos. Castigos mais famosos eram a chibatada. Para eles, parecia que a escravidão havia voltado. 2.300 homens foram liderados por João Cândido e ameaçaram atirar canhões no Rio de Janeiro. Com os canhões no Rio de Janeiro. Acabou mal. Então, aqui, 1910. Foi 1988 que acabou a escravidão. Então, você veja, são 8 anos sem escravidão, né? 8 anos sem escravidão. 8 anos. A prof é muito mal. Não, são 4 anos sem escravidão. 4 não. 12 anos sem escravidão. A prof é ruim de matemática. Ainda bem que eu fiz história, né? Não faz nenhuma geração que acabou a escravidão. Mas digamos que a maioria desses marujos, eles eram crianças e eles já tinham sido liberados da escravidão ainda crianças. Eles entravam na marinha e o objetivo deles era trabalhar, ser uma pessoa, né? Não ser mais um objeto de um senhorzinho, de um coronel. Um senhorzinho, principalmente, né? Então, eles acabam indo para a marinha, porque a marinha é respeitada, né? É parte do exército brasileiro. Eles chegam lá e eles acabam vendo que eles têm castigos físicos. Eles ganham muito pouco, eles apanham, eles são humilhados, né? Pelas classes maiores, né? Ali da marinha.
e principalmente eram brancos, né? Revolta aconteceu por duas razões. A maioria deles eram negros e mulatos. Por que a maioria eram negros e mulatos? Porque o governo não tinha como dizer não para negros e mulatos, porque eles liberaram eles da escravidão, né? Foi o governo, não era o governo da República, mas era o governo do Império, né? Na época que era o Império Parlamentarista, mas era um governo, foi o governo que liberou, então eles não podiam dizer não para os negros, né? E também os brancos não ficavam apanhando de graça por salário tão pouco. Então a maioria eram negros e mulatos, né? E o castigo mais famoso era a chibatada, que era a chicotada, né? Uh, a explosão deles aqui, por que que eles se revoltaram? Porque um negro, um marujo negro, foi castigado com 250 chibatadas. 250 chibatadas simbolizava quando algum negro roubava algum tipo de comida do senhorzinho, né? Na senzala. Ali, quando ele era escravo ainda. Então, para eles, essas 250 chibatadas foi como voltar na escravidão de novo. Então, esse João Cândido, ele acabou liderando eles para lutar. Teve mais uma revolta, porque eles apontaram os canhões no Rio de Janeiro e disseram que que iriam atirar. O governo se assustou e disse que prometeu tudo que eles pediram, né? Salário melhor, fim dos castigos físicos, uma melhoria nas armas e tal. O que acabou não acontecendo. Então eles se revoltaram de novo e daí o governo de saco cheio foi lá e mandou o exército, que acabou prendendo quase todos, né? O resto do quase foi morto. Eles foram aprisionados, torturados e mortos no presídio, né? Foi bem triste, né? Organizações operárias e o messianismo. Então, os trabalhadores estrangeiros tinham longas horas de trabalho sem qualquer direitos ou leis a favor dele. Assim, criaram associações operárias para criar leis. Então, os estrangeiros foram já chamados lá pelo Dom Pedro II. Por quê? Porque foi abolida a escravidão. O Brasil era negro, porque a maioria era negra. Então, o que ele quis? Ele quis branquear o país. Então, ele chamou estrangeiros, alemães, japoneses e italianos, principalmente, acabaram vindo para cá, né? Os italianos e os alemães acabaram vindo aqui para o sul e os japoneses gostaram mais do sudoeste, ali em São Paulo, né? Tanto que tem a maior colônia japonesa em São Paulo, né? Eles trabalhavam com os coronéis, né? Que a prof falou, que eles trabalhavam por uma casinha, ou a mercearia era muito cara, então eles sempre deviam dinheiro pro coronel. E os que vinham para a cidade grande, como Rio de Janeiro, eles acabavam trabalhando que nem um cavalo. Não só os estrangeiros, mas como os homens normais, né? As mulheres também acabavam trabalhando. E as crianças também, porque era a Revolução Industrial, 1900, né? Século XIX era a Revolução Industrial. Então, ele trabalhava 12 horas por dia para ganhar por semana ou por mês 50 centavos. As mulheres e as crianças ganhavam 25 centavos. Se a pessoa desmaiasse no chão de cansaço, porque era domingo a domingo, eles jogavam a pessoa para fora, sem dó nem piedade. Por quê? Porque estava atrapalhando o resto dos operários. E não tinha sistema de saúde. Eles não tinham assistência à saúde. Eles não tinham direitos. O direito dele era ganhar 50 centavos se eles trabalhassem 12 horas por dia. Então não era justo. Então, essas associações operárias foi pego lá do Karl Marx, ali da Revolução Russa, né? Que a base do socialismo é associações operárias. Então, eles pegaram dali e começaram a criar leis. Já o messianismo, o que é messianismo? É a crença no Messias. A gente tem o Messias Jesus. Os judeus têm o Messias que ainda não veio, né? Para salvar o povo. E nessa época, quando foi separado o Estado da Igreja, todo mundo achou que a República era do demônio. Então, quem vinha reafirmar isso, eles acabavam seguindo. E vai ter mais uma revolta que a prof vai mostrar depois dessa daqui para vocês verem na aula que vem. Então, um homem chamado Antônio Cancelheiro levou mais de 10 mil pessoas
para um arraial chamado Canudos. Ele era contra a República, por isso o governo mandou 3 expedições para dispersar o povo. Não deu certo. Na quarta houve muito sangue, 14.000 homens do exército e acabaram vencendo. Então esse Antônio Conselheiro não gostava de trabalhar, ele andava lá pelo sertão do Ceará, e as pessoas foram seguindo jagunços, né, os jagunços dos coronéis, eles iam seguindo ele. Pessoas que tinham morrido, que o marido tinha morrido da fome, as viúvas seguiam, as crianças, órfãos. Pessoal não faltava para seguir ele. Ele acabou achando na Bahia um arraial chamado Canudos, né, que é um povoadinho, e ali ele criou uma cidade para ele, né, a cidade dos sonhos dele. Ele se considerava Jesus e ele tinha os 12 apóstolos, que eram os jagunços, e cada um deles tinha um serviço. Um cuidava da vida social, o outro cuidava da higiene, outro cuidava da comida, outro cuidava da construção. Só que ele era contra a República e ele estava criando uma cidade. O povo já estava com medo. Só que ele pediu para os coronéis, ele pagou tudo, madeiras para ele criar uma igreja. Não foi entregue essas igrejas. Os jagunços se sentiram humilhados, eles acabaram indo na cidade, eles mais próxima, né? E eles mataram a maioria dos homens, estupraram mulheres, mataram crianças. Então isso dali o governo ficou full pistolão e acabou mandando, né, as expedições. Por que que não deu certo? Porque eles achavam que não era muita gente. Então essas 3 expedições, eles conseguiam matar alguns dessas pessoas de Canudos, mas eles acabavam perdendo. E daí na última ele mandou 14.000 homens. Só que aqui a prof falou, ó, que tinha 10.000 pessoas. Então já tinha diminuído, porque algumas tinham sido mortas. Então vamos dizer umas 6, 7 mil pessoas tinham lá. Contra 14.000 homens do exército, com armas poderosas, eles acabaram perdendo. E foram mortos, sem dó. Sabe? Foi crianças, todos foram mortos para não continuar essa revolução. Então hoje é por isso, tá, pessoal? Boa semana para vocês. Copiem, né? A prof vai mandar o PDF, vai mandar livro se vocês quiserem ler, né? Esse resumo. E copiem esse daqui no caderno, tá bom? Beijos, até semana que vem.